exemplos de liderança, de pastoreio, de vida cristã. É esse casal aqui que me inspira há tanto tempo. E é um modelo que eu quero seguir, porque eu sei que eles seguem o modelo de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. Essa aqui é a apóstola Dolores, para quem não conhece. E esse aqui é o apóstolo Ronaldo, para quem não conhece. Paizão e mãezona. Sejam bem-vindos. Amém. Shalom, queridos, graça e paz, amém? Muita alegria poder estar aqui nesta noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com certeza Deus já se faz presente neste lugar e que nessa noite o Senhor fale poderosamente ao seu coração, trazendo para o seu coração, para a sua vida, uma palavra que vai te acompanhar durante toda essa semana e vai ser bênção para você e para sua casa, amém? Maravilhoso poder estar aqui com vocês, eu amo demais vocês, amo demais este casal, são nossos amigos, muitos anos atrás, né? Quando eu conheci a Cati, a Natália tinha 1 ano de idade, então a Catiane está ficando velha, né? Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Prazer estar com vocês nesta noite. Shalom, família. Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Shalom, boa noite. A paz, tudo bem, queridos? Maravilha, bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? Glórias a Deus. Faz um tempo, acho que eu vi ano passado, foi isso, né? Ano passado estive aqui, ó, gostei da mesinha aí e tal, bem no escritório aí, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, mas assim, a vida corrida mesmo, né? E eu louvo a Deus pelos pastores, como já foi dito, são amigos, por essa igreja que é um milagre de Deus, né? Então, assim, é algo que Deus ele moveu de uma forma extraordinária. Eu louvo a Deus para a vida de cada um, tá bom? E Deus é bom, né? Eu quero ler com vocês Jeremias, para a gente ganhar tempo aqui, em nome de Jesus. É bom também vir aqui, porque a gente vê uns refugiados, né? Ali, glória a Deus, né? Tá vivo, tá bom, né? Tá respirando bem aí, tá bem, tá tudo certo. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O Guilherme também tá bem. Damer, tá vendo? Não esqueci não, cara. Só esqueci o nome do outro ali. Brincadeira. Glória a Deus. Oi? Claro, não, pode, por favor, faz os fundos aí, porque o Eliseu precisou do arpista para poder profetizar, né? Então, os arpistas aí, por favor, né? Glória a Deus. Aí, Nicolas, você está bem, meu filho? Está namorando já? Né? O seu pai já falou, que eu saiba não, né? Mas está tudo bem aí, mas está orando, bastante. Graças a Deus, né? Maravilha. Eu louvo a Deus pelos ter alguns irmãos também lá da sede aqui comigo, Deus abençoe grandemente, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe, em especial, está ali minha norinha, né? Glória a Deus, né? O tempo passa também, né? Está minha mãe, meus filhos, sempre acompanhando, e a família, né? O seu David, Dona Maria, glória a Deus, Deus abençoe grandemente, a Mona, o Rodolfo, são pessoas sempre onde quando a gente sai, eles nos acompanham, louvo a Deus por isso. Bom, quero ler em Jeremias, queridos, hoje pela manhã tivemos uma manhã extraordinária, não sei se alguém assistiu o culto pela manhã, eu digo isso da parte do Senhor, né? Deus ele nos deu uma direção na seguinte pergunta: o que é a felicidade? E aí quando se fala em felicidade a gente pensa em muita coisa, né? Até eu citei um filme que todo mundo já assistiu, acho que até na sessão da tarde, né? Que quer dizer A Procura da Felicidade, né? Aquele filme. E hoje pela manhã, se você não assistiu, vale a pena depois entrar no canal, dar uma olhada. Uma palavra muito abençoada para nós, porque conectamos a felicidade com tanta coisa, né? Com tanta conquista. Ah, pastor, puxa, se eu conquistasse a minha casa, eu ia ser muito feliz. E glória a Deus, é uma grande conquista, né? Uma casa própria, né? Pastor, se eu comprar meu carro para ir para a igreja, eu vou ser muito feliz. E nós entendemos realmente, né, onde está a conexão da nossa felicidade, né? Mas o que eu vim aqui ministrar para vocês nesta noite, eu queria pregar a mesma palavra que eu preguei pela manhã, mas eu quero ler em Jeremias, capítulo 29 com vocês, tá bom? De vez em quando você dá um amém para saber que você está aí, né? De repente você foi embora, eu não sei, né? Então assim, glória a Deus. Então abra aí, por favor, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. A gratidão a Deus por poder estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. E
Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Me perdoa pelo horário, chegou um pouco atrasado. É que a gente não está acostumado, né? No caminho, né? Porque eu moro a 1,5 km da igreja, né? Então tá pertinho. Aí de repente a gente se programa no horário e o horário não dá daquilo que a gente imaginou. Mas o importante é que viemos aqui adorar o Senhor. Jeremias 29, eu creio que o Guilherme vai colocar para nós aqui, por favor. Põe o versículo de número 11, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, tá grandão ali, né? Mas dá para ler. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Eu vou contar até 3 e você com voz de vencedor. Amém? Então se você participar um pouco mais, com certeza vai esquentar ainda mais. Está um pouquinho de frio lá fora, mas o frio que está lá fora não pode pegar o teu coração. Amém? Então deixa Deus ele trabalhar grandemente em nome de Jesus. Então, eu vou contar até 3 e você leia, por favor, somente esse versículo de número 11. Glória a Deus. Vamos ler o 11, o 12 e o 13 e o 14. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler alguns versículos. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Glória a Deus. Pai, graças te damos, Senhor. Meu amigo Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade aqui nesta noite. Graças te damos por poder estar diante de ti. Senhor, entendemos que há um mundo metafísico, Senhor querido. Não somente o mundo físico, Senhor, mas há um mundo espiritual ao nosso redor, que está se movendo pela adoração, que está se movendo, Senhor, debaixo do nosso entendimento, Pai. E eu te agradeço por poder estar aqui. Eu sei que todo momento, tudo que o Senhor estabelece, Senhor querido e poderoso, ó Pai amado, tem nos abençoado, tem nos levado, ó Senhor, a entender cada vez mais e crescermos, ó Pai, nesta graça e no conhecimento do Senhor. Pai, que esta porção bíblica, Senhor, nos abençoe também, abençoe nossa vida, a nossa casa, que seja, Senhor, ó Pai amado, o nosso fortalecimento, Pai, para esta semana, Senhor, sejamos fortalecidos na Tua palavra, Senhor, como o apóstolo Paulo declarou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai querido e poderoso, é o que pedimos, é o que buscamos, é o que declaramos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Tu és conhecedor de cada pensamento, de cada intenção, de cada coração aqui, ó Pai. E eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Senhor, continue abençoando, pois obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, pois já entendemos o que é adoração, ó Deus querido, e isso tem nos levado para mais perto, Senhor, de Ti, para entendermos a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Meu amigo Espírito Santo, continua movendo este lugar, Senhor, continua trabalhando em nossas mentes e corações, ó Pai. Senhor, que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento e queremos, ó Pai, descobrir, saber, ter a revelação da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde é que está o relógio aqui, né? Porque, glória a Deus. Ah, está ali, ó. É que eu olho a gente sempre olha para o alto, né? Hoje está mais baixo, né? Glória a Deus. Porque é bom a gente ficar esperto ali, para não se perder nas horas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, como eu disse, me perdoa assim, né? Eu não tinha isso, mas depois que a gente ia ficando mais experiente, né? Eu lembro que eu perguntei uma vez para um médico, falei, rapaz, eu não sei, eu não tenho uma gripe há muito tempo, graças a Deus, né? E assim, desde que eu aprendi a tomar água com limão há 4 anos, né? 4 limões logo cedo, assim, num copo com água, isso aí me ajudou bastante, né? Porque eu sempre ficava muito rouco, ficava gripado. E aí, mas aí de repente num tempo, aí eu ouvi dizer que aquilo é alergia à poeira. Eu falei, mas eu nunca tive isso, eu nunca tive esse problema. Ele falou, então, bem-vindo, né? Bem-vindo ao tempo que as coisas começam a aparecer na vida, né?
Então esses dias o tempo seco a gente está um pouco, né? Então de repente se eu parar para tossir um pouquinho, não sai correndo não, tá? Não sai correndo não, que é só alergia desses dias ainda. Mas glórias a Deus por isso. Bom, queridos, dentro dessa palavra, Deus nos deu entendimento nesses dias, dentro da palavra, e toda palavra, o Senhor diz que ela é viva e ela é eficaz, né? E toda palavra, o Senhor também diz, ela não cai por terra, ela não volta vazia. O que nós entendemos com isso? O salmista entendeu uma coisa, quando ele disse, Senhor, para sempre a sua palavra está estabelecida no céu. Então quer dizer o quê? O que nós temos na mão aqui é uma cópia. É uma cópia daquilo que está no céu com ele. Por isso que diz que quando ele envia a sua palavra, assim como vem a chuva, vem a neve, ela não volta para lá vazia, né? Então assim será a palavra que eu envio. Ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. Então toda palavra liberada do céu, ela vem para gerar na nossa vida. Só que veja bem, veja bem é uma benção, né? Glória a Deus, ainda bem que vocês não sabem dessa história, meu irmão. Eu estou me policiando com isso, esse tal de veja bem, né? Então, para você entender uma coisa dentro disso, que não cai por terra, não volta vazia. Então toda palavra liberada sobre nós. O problema então não está na palavra, na semente do reino. Mateus 13 fala sobre, né, aquela história do semeador que Jesus contou. E quando Jesus contou a história do semeador, ele estava falando do tipo de solo, porque a semente é a mesma. A semente do reino, ela é produtiva. Ela é o quê? Ela é produtiva. Então a semente do reino, ela vem para produzir. Ela não é uma semente estéril, que não produz nada, mas é o tipo de solo que está caindo essa semente que faz a diferença. Então o Senhor fala de 4 tipos ali, de um solo duro, endurecido, que a semente não entrou, bateu, caiu de lado, e veio as aves do céu, veio o inimigo e roubou aquela palavra. Então uma das coisas que aprendemos, até falava com os líderes no último café, muitas vezes o mais importante talvez não é a sua oração aqui no domingo, mas é a decisão que você toma na segunda pela manhã. Você está entendendo, querido? Porque você pode profetizar aqui, você pode levantar a mão, você pode chorar, você pode cair de joelho, você pode falar eu te amo, Deus, e na segunda-feira você acordar e anular tudo aquilo que você fez no domingo. Então o outro dia, ele é muito importante. Ele é muito importante na nossa vida, porque é onde nós vamos saber se a semente realmente caiu num bom solo. Então se caiu num solo, se ela foi roubada pelo inimigo, se caiu num solo pedregoso, né, sem muita terra, num solo cheio de espinhos, ou se caiu num bom solo. Então isso, querido, é a qualidade da semente, ela é inquestionável, mas a qualidade do solo, aí é você com Deus. Você está entendendo? É você e Deus. Então toda palavra, e uma das coisas que nós aprendemos, eu explicava isso até pela manhã hoje no culto pela manhã, eu falava para eles, 2 coisas que são bem próximas, são vizinhos, sabe, são bem parecidos, mas nós temos que parar muitas vezes para meditar na nossa vida, porque hoje a palavra fé, ela ficou um pouco banalizada, porque tudo é fé, né? O adesivo é fé e tudo fé e não sei o que, com fé e tal, e sempre assim, não, e aí irmão, como é que você está? Estou na fé, né? E aí irmão, eu estou fazendo pela fé, eu estou não sei o que, caminhando pela fé. Mas quando paramos para meditar, você tem que imaginar uma coisa. Talvez você fale assim, olha, pastor, eu estou abrindo o meu negócio pela fé. Talvez você já ouviu isso de alguém, né? Alguém fala isso. Ô irmão, eu estou abrindo o meu próprio negócio pela fé. Isso tem que ser pesado no nosso coração, porque verdadeiramente é fé ou é uma esperança que pode dar certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo? Estão entendendo isso? Estão pegando? Diga amém. Então você vê que são muito próximos um do outro, que a gente pode até confundir, mas tudo que vamos fazer, a Bíblia diz, se não é por fé, querido, se for por dúvida, não gera. Então muitas vezes somos assim, olha, estou abrindo meu negócio, olha, Deus, Ele me direcionou pela fé, vou começar a fazer brigadeiro para vender, e eu vou ganhar muito dinheiro com isso, vou fazer bolo, vou fazer não sei o que, e eu vou fazer pela fé, porque não tem dinheiro. Mas é fé ou é uma esperança que pode dar certo no seu coração? Porque, querido, tudo que você vai começar, tudo que é novo, vai gerar disciplina. Vocês estão entendendo? Amém? Vai gerar disciplina, porque a motivação é aquilo que te faz começar,
mas o hábito te faz continuar, você está entendendo? Então a motivação, olha, eu fui no médico, pastor, e o médico falou que, olha, eu estou com gordura no fígado, que eu estou com uma veia do coração mais ou menos, então eu preciso me movimentar. Então a motivação que foi a palavra do médico, aí corre na loja, comprou um tênis para caminhar, para correr, e aí comprou o tênis, a motivação foi comprar o tênis, só que o tênis está 6 meses guardado, então ainda não teve uma atitude também, né, uma decisão de fazer. Então a motivação muitas vezes faz começar, mas a disciplina, o hábito faz você continuar. Então a motivação nos faz orar e jejuar para buscar a Deus uma direção. Eu estou motivado por uma palavra, só que quando eu gero esse hábito todos os dias na minha vida, a revelação não vem só no domingo, ela vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você vai ter sonhos de Deus, visões de Deus, amém, querido? Deus vai falar com você no trânsito, Deus vai falar com você no trabalho, você vai estar dentro do ônibus, dentro do metrô ali, sabe, meditando, e o Espírito Santo falando com você. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, glorifica o nome dEle, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero falar uma coisa de futuro para vocês antes de nós orarmos nessa noite, a respeito de futuro. Ah, pastor, eu já ouvi pessoas que trabalham com, né, motivacionais e tal. Um coach falou que você pensa tanto no futuro que você não está vivendo o seu presente, e aí você não vive o presente nem tem o futuro e tal. Mas o futuro, querido, é uma coisa que Deus colocou para nós pensarmos. O futuro já é amanhã, amanhã já é futuro, a segunda-feira. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, nem você sabe na sua, mas existe um Deus que caminha na eternidade, você está entendendo? Por isso que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Porque Ele está na eternidade. Se Ele der um passo para trás, Ele está lá no passado. Se Ele der um passo para frente, Ele já está lá no futuro. Nós não, nós estamos presos ao nosso cronos, que é o nosso tempo. Então nós temos que entender a questão de futuro e saber como que estamos agindo para isso, porque o futuro chega. Você pode dizer para alguém do teu lado: o futuro chega. Glória a Deus. Chega, né? Um dia desses estávamos, né, como minha esposa falou, no aniversário de 1 ano da Natália, com a Natália no colo. Olha o tamanho dessa criança hoje, né? Então assim, o tempo passa, o futuro chega. E uma coisa interessante que muita gente diz: o meu futuro está nas mãos. O meu futuro está nas mãos. Vou perguntar de novo: o meu futuro está nas mãos de Deus. É bonita essa frase, não é? É muito lindo, irmão. O meu futuro está nas mãos de Deus, pastor. É lindo isso, irmão, que lindo, quase chorei agora. É muito linda a frase, pastor Júlio. O meu futuro está nas mãos de Deus. É lindo, e nós dizemos isso mesmo, e não é errado dizer isso. O que nós temos que entender é que não existe um versículo bíblico que fala isso. Não existe um versículo que fala: olha, fica tranquilo que o teu futuro está na mão de Deus. Ou seja, não importa o que você fizer, o futuro é Ele que traça, então é Ele que vai fazer. Então não importa o que você fizer hoje, o seu futuro está na mão dEle, Ele que sabe, Ele que vai fazer. Então fica em paz, senta aí, deita na rede, fica tranquilo, sossegado, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Não existe um versículo sequer que diz isso. São jargões que nós vamos inventando com o tempo, né? Então assim, uma vez ouvi um irmão falar assim: pastor, mas a Bíblia diz que, né, que 1000 passarás, 2000, né? 1000 chegarás, 2000 não passarás. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A Bíblia não diz isso, é um jargão que nós inventamos, né? Aí eu vou falar para vocês: a Bíblia diz que jacaré, né? A Bíblia diz que rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Está escrito, meu irmão, na Bíblia. Não está, é coisas que nós entendemos e foram inventadas. Então, uma das frases é essa: o meu futuro está nas mãos de Deus. Então nós entendemos, onde nós lemos, que o Senhor está dizendo aqui: o teu futuro está em minhas mãos. Não, Ele começa o versículo 11 dizendo: bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho ao teu respeito. Então Deus está falando: eu tenho um planejamento para a tua vida, para a tua casa. Eu tenho um planejamento para todas as áreas da sua vida. Eu tenho planos traçados para o futuro. Então Ele está dizendo: ó, já está tudo certo, não importa o que você faça. Não, Ele está dizendo assim: eu sei os pensamentos, os planos, todo o planejamento que eu tenho para o teu futuro. Então são planos do quê? De paz e não de mal.
mal. Até porque, querido, não existe um pai que quer amaldiçoar o filho. Eu não acredito que tem um pai aqui que fala assim: não, o meu desejo é meu filho se lascar, ter um péssimo casamento, o meu desejo é meu filho chutar lata a vida toda. Ninguém deseja isso. Então ele, como Pai Celestial, ele mesmo diz na palavra: vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nós entendemos que a conexão como filhos, também temos o livre-arbítrio que nos dá a nossa escolha do que nós vamos traçar para o nosso futuro. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Glória a Deus. Então, ele está dizendo: eu tenho planejamento para você. Eu tenho planos traçados para o teu futuro. Então, se você me buscar, você vai me achar. Você vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. Então entenda que a tua caminhada existe uma conexão, e a conexão é nele. Então uma das perguntas, querido, para você se conectar com o teu futuro: qual é a voz que está direcionando a tua vida? Você pode perguntar isso para alguém lindo perto de você? Qual é a voz que está direcionando a sua vida? Aleluia. Entenda aqui que o profeta Ezequiel, ele disse a respeito da voz do Senhor, disse que era a voz como a voz de muitas águas. E por que ele está dizendo dessa forma, meus queridos? É interessante isso. Alguém aqui já foi para a cachoeira? Faz assim, só para me saber que não foi só eu doido. Amém. Bastante gente, né? Já percebeu que você vai com alguém? Não sei se você foi sozinho, mas se você foi com alguém, o Guilherme já foi? Já foi? Você foi com amigos? E é interessante que quando você vai, você está num tom de voz conversando com os amigos. Quanto mais perto você chega da queda da água, o seu tom de voz tem que aumentar, porque senão a pessoa não te entende. Quanto mais próximo você está das águas, mais alto você tem que falar para a pessoa entender. Então quando você chega mais perto, você está quase gritando com a pessoa por causa do som das águas. Mas quando você entra debaixo das águas, você não ouve mais nada a não ser o barulho das águas caindo. E é isso que o Senhor quer. Quanto mais proximidade eu tenho da presença, menos eu vou ouvir as coisas ao meu redor, menos eu vou dar ouvido àquelas vozes que querem fazer você desistir, menos você vai dar ouvido às vozes do fracasso e da derrota. Quem está aí, diga amém. Você está entendendo? Então quanto mais próximo, menos as vozes vão ficar mais baixas. Não é que talvez vão sumir. O apóstolo Paulo, ele entendeu o mundo espiritual quando ele disse: existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um sentido. E ele estava dizendo a respeito disso. E a Bíblia diz: quando se toca o chofar de forma indefinida, quem vai se preparar para a guerra? Ele não está falando, ele está usando a questão do som do instrumento, porque o chofar, ele tem 3 toques. Então o chofar não é um instrumento, né, para a gente pegar e sair só soprando, ficar soprando à toa. Na realidade tem 3 toques, que é teruá, techuvá, tequiá, né? São os 3 toques do chofar. Então cada toque, o povo ao ouvir, o povo sabia que um toque do chofar, opa, esse toque é para nos reunirmos numa assembleia, porque tem alguma palavra de Deus aí. Então fala assim: bom, esse toque é porque vai ter uma reunião, porque tem algo novo a ser estabelecido. E tem um toque que é para se unir para a guerra. Quando eles ouviam aquele toque, sabia que era para pegar a espada, o escudo e correr para o campo de batalha. Então cada um sabia discernir o toque. Por isso que ele falava: se o chofar tiver um toque indefinido, ninguém se prepara para a guerra. Então quando as vozes ao redor começam a ser mais altas que a voz de Deus na nossa vida, você vai desanimar, você vai abandonar coisas pelo caminho, você vai desconectar do futuro que Deus falou. Eu planejei para você, eu tenho planos de futuro para a tua vida. Então entenda: ah, pastor, mas e aí? Eu estou com um problema hoje. Mas você tem que entender uma coisa: entre o seu presente hoje e o seu futuro, existe um processo no caminho. Vocês estão aí? Existe um processo entre o presente, você pode dizer isso comigo, entre o meu presente e o meu futuro, existe um processo.
E é justamente, queridos, esse processo que vai preparar você para uma grande colheita no futuro. É justamente esse processo que está trabalhando no nosso coração. E é justamente esse processo que vai provar se você tem fé ou se você tem uma esperança que vai dar certo, que vai acontecer. É justamente o processo que vai nos conectar ao melhor de Deus para a nossa vida. Porque entenda uma coisa, eu gosto que você participe. Quando eu falo para você falar isso para alguém, não é para ficar enchendo linguiça não, é que eu gosto que a igreja participe, porque você está profetizando. Você está entendendo, querido? Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você dissesse para alguém do seu lado assim, olhasse para essa pessoa e dissesse assim, ó, tudo que é profético na sua vida talvez não se encaixa com a sua realidade hoje. É mesmo? Tudo que é profético para a tua vida pode não se encaixar com a realidade. Por isso que a gente não crê. Porque Deus levanta o pastor com uma palavra e fala, irmão, Deus vai te abençoar. Aí você vai nada, olha a minha situação como é que está. Irmão, olha esse mês, olha, vai vir o próximo tema do próximo mês. Deus vai derramar, vai abençoar. Aí o nosso coração vai falar, vai nada, soubesse como é que eu estou. É porque aquilo que é profético para a tua vida não se encaixa com a sua realidade. Por isso que muita gente não crê, muita gente larga pelo caminho. Mas eu vim aqui hoje não para acusar ninguém. A palavra não vem para acusar, a palavra vem para te levantar. Porque Deus vai trazer de volta as coisas que ficaram pelo caminho. Porque Ele não se esqueceu do que Ele prometeu na tua vida, amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Deus visita uma mulher chamada Joquebede e fala, você vai ter um filho. Mas justamente vai ter um filho numa época que Faraó está matando as crianças. Que Faraó manda matar todas as crianças no Egito. Como assim? Como assim? Senhor, você está com brincadeira. Está profetizando a minha vida, eu vou ter um filho agora, nesse tempo difícil. Nesse tempo que Faraó está pegando as crianças e mandando matar. E aquilo que é profético vem e não é possível. Mas uma coisa interessante, que quantas vezes já lemos sobre Moisés, e eu compreendi uma coisa até quinta-feira, estou falando com os irmãos. Moisés, quando nasceu, o povo hebreu já estava há 350 anos debaixo do jugo da escravidão. Então Moisés já nasceu escravo, mas bastou 3 meses. Bastou 3 meses para Deus tirar ele da escravidão, colocar dentro do palácio, como filho da filha de Faraó. Você está entendendo, querido? Porque Ele é Senhor. Quando Ele quer mudar, Ele muda. Quando Ele quer virar a chave, Ele vira. Ele é Deus na tua vida. Amém? Esse processo está te ensinando muita coisa. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Nasceu escravo, 3 meses depois está dentro do palácio. Esse Deus não é gente, não. Glória a Deus por isso, está entendendo? E não sei, talvez eu vim profetizar para alguém aqui esses próximos 3 meses. Amém? Eu não sei que situação que é que estava preso, eu não sei que situação que estava difícil, que causa era essa, mas Deus Ele sabe, Ele diz, eu posso mudar, em pouco tempo, olha, a chave pode virar na tua vida, a coisa pode acontecer, e daí pode sair da escravidão para dentro do palácio, porque Ele é... Adore a Ele, por 1 minuto, adora a Ele, fala alguma coisa para Ele. Aleluia. Então deixamos pelo caminho, porque tudo que é profético não está encaixando com a minha realidade. Nisso tudo eu lembro da minha vida. Quando eu recebi uma profecia uma vez, que eu vou ser sincero, eu não abracei aquilo. Eu fui educado com a irmã que profetizou, mas eu fiz assim. Por causa da minha situação na época. Né, muita gente já começa no lugar bom, né? Você vê pastor Júlio e Catiane aqui próximo do shopping e tal, né? Então às vezes quantas vezes entregaram o jejum aqui dentro, foram no shopping, na praia de alimentação almoçar. A minha realidade já foi outra. Né? A minha faculdade do Espírito Santo foi na Headwater Street. Olha só, Estados Unidos passou? Não, lá na Cruça Nova mesmo, na Rua Água Vermelha, né? A Headwater Street. Alguns, né, que pode conhecer lá. A Rua Água Vermelha é uma favela que tem lá.
E ela é muito grande, é uma rua assim. Então, a minha faculdade do Espírito Santo foi ali, fazendo campanhas nos barracos, meu irmão. E você imagina aquele sol, meu irmão, escaldante. E na época o que acontecia é fazer uma campanha. Eu tinha 2 calças, né? Eu tinha que andar de social, eu tinha 2 calças social, que eu ganhei do médico, que minha tia era diarista. Minha tia era diarista na casa dele, e um dia ele falou para ela: Luzia, abriu o guarda-roupa e falou: joga essas roupas tudo fora que eu vou comprar tudo novo. Aí ela lembrou de mim e falou: puxa, meu sobrinho é pastor. Só que o médico era um pouquinho mais largo, então você imagina andando com as roupas, alguém olhava e falava assim: pastor, acho que o defunto era maior que você. E aí veio 2 calças social, só que de flanela, meu irmão, você imagina isso? 40 graus, escorrendo pelas pernas o suor. Ia naqueles barracos, meu irmão, ali. Aquela telha, né? Aquela telha fininha, brasilite, assim, ó. E o sol batendo, parecia um forno, o sol escorrendo, assim. E ali pregando para aquelas pessoas. Eu lembro que numa das campanhas, dentro de um barraco ali, no meio da favela, uma irmãzinha se levantou, cocão, a saiona lá assim, sabe? Eu não sei se ela tinha pé, porque não dava para ver por causa da saia. Ou podia estar até descalça, né? Não ia ter problema, porque a saia cobria. E aí, claro, eu não estou brincando com isso não, porque eu vim desse tempo aí, né? Glória a Deus. Então assim, e eu sei que essas irmãzinhas é do fogo, meu irmão, é de oração. Então não brinca com isso não, né? E aí, a irmãzinha olha para mim, quando ela abriu a boca só tinha as traves, meu irmão. O centroavante e os pontas tinham sido expulsos. Ela olha assim para mim, só via as traves. Ela fala assim para mim: irmão, Deus manda te dizer que Deus vai colocar você, olha só, né? Pentecostal mesmo, hein? Deus vai colocar você no pássaro de ferro. Ó, aí, hein? E você vai conhecer outros países no mundo. Imagina, meu irmão, a minha situação na época. Imagina que situação. Você imagina, querido, não sabe, era um tempo que eu latia para economizar cachorro. E aí veio uma profecia falando que Deus vai me enviar para outros países no mundo. Sabe que você olhar assim, tipo assim: Senhor, eu não tenho dinheiro nem para ir para o Tatuapé aqui. Se o Senhor me pedisse para ir no Tatuapé aqui, para ir no centro da cidade, eu não ia ter o dia da condução. E o Senhor está me falando, vai pôr em avião. Então aquilo que é profético, muitas vezes não se encaixa com a sua realidade. Estão ouvindo aí? E é justamente isso. Então na realidade eu não recebi muito não. Eu só fui educado. Eu balancei a cabeça: amém, meu irmão, amém. Aí eu fui para casa tipo assim: você está de brincadeira com isso. E eu digo isso para a glória de Deus, meu irmão, para a honra e glória do Senhor. Todo país que Deus já me levou, quando eu piso lá eu lembro dessa profecia. Todo lugar que eu chego, quando eu piso naquele aeroporto, eu olho para aquele local. Estou em Jerusalém, já fomos 6 vezes a Jerusalém. E quando chega em Tel Aviv, que desce no aeroporto de Tel Aviv, eu lembro daquela irmãzinha profetizando. Deus trazendo uma palavra. Só que o que acontece? O processo, meu irmão, era tão difícil. O processo era tão difícil que a gente começa a não acreditar mais nas coisas, que a gente começa a olhar para as coisas como coisas comuns. Vocês estão aí? Nós começamos a ver, talvez um processo está tão difícil para a tua vida, que o teu pastor se coloca aqui, a tua pastora, para profetizar uma palavra na tua vida, e talvez não está entrando no coração, ou talvez até levanta a mão, você diz amém, mas amanhã você anula tudo que você ouviu, por causa do processo. Então é justamente nesse processo que você vai tomando decisões de futuro, para conectar a tua vida lá na frente. Então não importa o que você passa no teu presente, o importante é que você tenha uma palavra na tua direção, querido. E o Senhor diz, Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Você está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. E uma das coisas que Jó, no capítulo 42 de Jó, você vai ouvir, a pessoa que mais passou processo, né, na história bíblica é Jó. E no capítulo 42 ele diz uma grande verdade: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E por que ele passou aquele processo? Que agora ele entendeu: porque antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou algumas versões está: agora eu te conheço de contigo andar. Você está entendendo que o processo trouxe mais intimidade na vida dele com Deus.
Então as decisões que você está tomando hoje. Então, querido, o inimigo ele não tem poder de fazer o que ele quer. O inimigo não entra na casa de uma pessoa e faz a arruaça porque ele quer. Ele vai sempre buscar um engano. Ele vai sempre trabalhar com engano. Isso é desde o princípio. A Bíblia já mostra. Quando ele chega para Eva e fala: olha, foi assim que Deus falou. Ele inverteu a palavra para querer trazer o engano. Então quando ele consegue enganar a nossa vida, ele consegue paralisar você. Consegue deixar você às vezes parado, estacionado, triste com alguma coisa e falando: puxa, acho que não acontece mais nada. O inimigo quer nos fazer pensar que Deus esqueceu de nós, que Deus não está ouvindo a tua oração, que Deus não está recebendo o teu jejum, que não importa o que você faça, não vai mudar nada. Ei, se é o inimigo que está soprando isso na tua mente, pode glorificar a Deus, que a Bíblia chama ele de mentiroso. Você está entendendo? Ele está mentindo, porque ele veio de lá, ele conhece o poder de Deus, ele sabe quem é o nosso Deus, ele sabe quem é o Senhor na tua vida. Você está entendendo, querido? Ele sabe. Então, entenda uma coisa, Zacarias ensina muito isso. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. É pelo Espírito de Deus que a coisa acontece. E no capítulo 14 ele diz uma coisa: não despreze pequenos começos. Vocês estão aí? Não despreze pequenos começos. Não despreze. Porque o começo muitas vezes é pequeno. E por que Deus faz isso, meu irmão? É para nos punir? Não. Porque o começo pequeno te ensina muita coisa. Te ensina muita coisa. Hoje eu vejo essa igreja tão linda. Talvez, não sei, talvez alguém fale: o tamanho da igreja, mas é tão linda. Quando nós começamos não era nem metade disso. Era 4x4 a igreja, irmão. Imagina no domingo você ter 6 pessoas sentadas. Imagina se faltasse 3. Eu coçava a cabeça e falava: Senhor, faltou metade da igreja hoje. Porque eu tinha 6, faltava 3, faltou metade da igreja. E era um processo, irmão. E quantas vezes, um dia alguém me perguntou: pastor, você já pensou em desistir? Eu falei: não, acho que só umas 1000 vezes. Pensei, mas nunca tomei a decisão. Vocês estão ouvindo aí? Porque eu ficava, meu irmão, eu gostava de ouvir na época o pastor Edson Rebustini. Eu ouvia ele no rádio. Todos os dias eu ia para a consagração. Falava: irmão, amanhã tem... Não sei porque eu anunciava na igreja: irmão, todo dia aqui tem consagração de manhã. Porque só ia eu. Eu abria a igreja, colocava louvor, dobrava o joelho e ficava ali 2, 3 horas orando. Não aparecia ninguém para orar. E todos os dias eu ia. E aí quando eu terminava a oração, eu ficava ali ouvindo o pastor Edson Rebustini. E é justamente às vezes o que eu pregava à noite. Eu aprendia com ele na palavra, anotava muita coisa e à noite pregava aquela palavra. Porque eu sempre falo que a revelação é de Deus, a revelação não pertence ao homem. Então esse negócio de falar: irmão, está pregando uma palavra minha, está repreendido, uma palavra é de Deus, né? A revelação é dele. E eu lembro que um dia, meu irmão, eu quis conhecer esse pastor, me deu um desejo, falei: Senhor, eu vou na igreja desse pastor, e o Senhor me concede, Senhor, de dar um abraço nesse pastor. Eu quero dar um abraço nele. Aí eu fui pegar o endereço lá na Vila Guilherme. Meu irmão, a igreja era num teatro do SBT. O negócio quase o tamanho do campo de futebol, meu irmão. Quando eu cheguei, que eu vi a igreja daquele tamanho, meu. Que eu vi os instrumentos, os músicos, que eu vi tudo lindo, eu vi aquela multidão, e um monte de sala para criança, sala para isso, sala para aquilo, quadra de futebol no complexo da igreja. Quando eu olhei aquilo, meu irmão, eu virei, mão para trás, quase caí endemoniado. Quando eu vi aquilo, eu comecei a murmurar. Eu falei: Senhor, porque o Senhor fez isso comigo? Eu tenho que estar lá, num bairro, lá numa rua escondida, orando todo dia, com meia dúzia de pessoas. E eu chego aqui no lugar desse, olha a igreja que o Senhor dá para esse homem. Não com inveja, a inveja dele, mas tipo assim, indignado, pensando o quê? Deus, para alguns ele dá, ele entrega, para outros ele fala: não, você não merece não, você fica com isso. Então foi o sentimento que gerou dentro de mim. E aí eu fui orar, e eu fui orar com razão, hein? Ou seja, eu tinha mais razão que Deus, quem estava errado era Deus. Aí eu fui orar e falar: Senhor, fica na moral aí, tá? Fica quietinho, porque quem está errado é o Senhor, que deixa eu falar, que é o Senhor que está errado. E comecei a orar, falei: Senhor, eu não aguento isso. O aluguel de R$200, irmão, era uma luta, meu irmão. Era uma luta para pagar aquilo. E quando eu fui naquele lugar, claro, acabou o culto, eu fui lá, foi uma palavra abençoada. Eu fui lá na frente, falei: pastor,
dá licença um pouquinho. Ele, pois não, meu amado, eu só queria dar um abraço no senhor. Aí eu dei um abraço nele. Aí fui embora, mas fiquei indignado. E aí quando eu fui orar, né, falando, Deus, fica quietinho, só me ouve só porque eu sou errado. Então, se eu sou errado, só ficar quieto. Falei, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor faz isso comigo? E aí o Senhor me deu essa palavra naquela época, falou comigo, filho, não despreze um pequeno começo da tua vida. O problema de muita gente é que elas querem começar onde os outros estão terminando, você está entendendo? Eu não posso começar onde alguém está terminando, meu irmão. Eu não posso. Aquele pastor pagou o preço dele, ele passou o processo dele para chegar onde chegou. Você está entendendo? Então, se você está abrindo o seu próprio negócio, talvez está abrindo uma garagem, você fica indignado. Senhor, eu estou aqui na garagem, um cara faz a mesma coisa, está lá no shopping, na praça de alimentação, ganhando muito lá, ou tá num lugar bom, e eu estou aqui na garaginha da minha casa. Mas não despreze um pequeno começo na tua vida, porque o Senhor está dizendo, bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Então em todo tempo o nome dele seja glorificado na tua vida. Você está entendendo? Glorifica a Deus pelo processo, porque é justamente esse processo que está te conectando à promessa e te levando, querido, a uma conquista em nome de Jesus. Alguém me ajude a adorar esse Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já estou terminando, querido. Meu filho fala que eu gosto de ouvir isso. Já estou terminando. Você engana o povo. Ele falou para mim esse dia. Eu falei, não, né? Estou enganando, não. É que eu estou terminando, mas o Espírito Santo, ele que manda, né? Glória a Deus. Brincadeira, querido. Vamos. Mas eu sei que eu já entrego ele, já. Falo logo, né? Já entrego ele. Glória a Deus. Então, assim. Porque em casa eu ouço, meu irmão. Em casa é uma benção, né? Às vezes chega em casa, você falou demais hoje. E eu disse esse dia para a igreja. Eu falei, louva a Deus que a igreja tem que ser uma igreja madura para ouvir. Porque às vezes, queridos, tem palavras, tem mensagem que dura 1 hora de mensagem, mas às vezes você ficou 6, 7, 8 horas estudando aquela palavra. Tem palavras que a gente começa a estudar na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, aí a revelação está vindo ali na sexta, no sábado, aí chega domingo, você demora 1 hora pregando aquela palavra. Porque às vezes você passou uma semana estudando aquilo. Porque assim, poderíamos, né, eu digo poderíamos porque eu sei que os pastores de vocês são igual eu. Mas poderíamos entrar na internet, pegar uma marmita, esquentar e jogar para a igreja. Não está nem aí se acontece ou se não acontece. Mas nós não somos assim. Nós entendemos que a revelação de Deus ela é muito importante para a nossa vida. Glória a Deus. Então não despreze pequenos. Então olha para alguém e fala assim, tudo que você despreza você perde. Interessante que eu ouvia um psicólogo americano falar essa semana algo sobre isso. Esqueci o nome do psicólogo. E o psicólogo falava isso. O maior caso de separação entre casais. Você pode falar muitas coisas. É falta de dinheiro, é falta disso, acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou não sei o que lá. Muita gente conecta muito com isso, né? E ele fala assim, mas a maior causa de separações num casal é o desprezo. Porque a hora que um desprezou o outro, é pouco tempo já acabou aquilo. Então tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Tudo que nós desprezamos, né? Então às vezes fala, pastor, quando eu casei com meu marido, ele tinha um abdômen de tanquinho. Hoje, né? Hoje o tanquinho está cheio de roupa, né? Então tá fácil não, pastor, né? Ele era um galã, hoje estava parecendo um galão. Né? Pastor, está parecendo um bujãozinho de gás. Cuida, o gás está caro, viu? Despreza não que tem alguém de olho nesse bujãozinho de gás aí, que o gás está caro. Então, mas brincadeiras à parte, tudo que a gente despreza a gente perde, isso é uma realidade. Então Gênesis 25, você gosta de anotar, porque eu sempre falo para a igreja, é bom carregar uma caneta para anotar, porque se você não anota a revelação, você perde ela, né? Gênesis 25, versículo 34, pode pôr até para nós aí na tela, que diz assim, ó, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, para você entender aqui, na época, a lei do primogênito, o primogênito que ganhava a maior porção da herança, ele ganhava uma porção dobrada da herança.
Então o cara podia ter 20 filhos, mas o filho mais velho é que recebia a porção maior da herança. Era a regra deles, era a lei. Era o filho primogênito, o mais velho. Então, como nasceu Esaú e Jacó eram gêmeos, só que quem saiu primeiro foi Esaú. Então, por ele ter saído primeiro do ventre, ele foi tido como filho primogênito. Só que Jacó, entendendo, então Jacó não roubou. Olha, Jacó roubou a bênção, irmão. Não, Jacó não roubou. Ele negociou com Esaú aquilo que não era para negociar. Então vou te falar uma coisa, querido. Toda vez que nós pensarmos em fugir de Deus, o diabo sempre vai ter um barquinho preparado. Alguém está entendendo, está ouvindo aí? Amém? Então vou falar de novo. Toda vez que você pensar em fugir de Deus, o diabo tem sempre um barquinho preparado. Está sempre ali parado, só esperando. Então, não era para negociar. A primogenitura era uma bênção de honra, era coisa inegociável. Só que ele foi negociar aquilo que não era para negociar na vida dele. E quantos cristãos hoje são assim? Negociam princípios da tua vida que são inegociáveis. E aí lá na frente vai reclamar: olha, cadê Deus? Eu estou na igreja há 425 anos e Deus não fez nada. Cadê a promessa que não cumpriu? É por causa do processo. Eu fui abandonando coisas no caminho, eu fui tomando decisões, eu fui negociando aquilo que não era para negociar, e o que acontece? E aí lá na frente eu perco. Então Esaú não era para negociar, só que Jacó, sabendo, conhecendo o irmão, Jacó falou: bom, ele foi para a caça, ele já está demorando, a comida que ele levou era pouco, então ele já deve estar com fome. Então Jacó, quando encontra com ele está com fome, e Jacó tinha feito uma sopa. Imagina o cheiro daquilo, só o cheiro, ele com fome, sentindo o cheiro, falou: ô meu irmão, foi Deus que trouxe você até mim, me dá essa comida. Ele falou: mas peraí, só que eu quero negociar com você. Negociar o quê? Você me dá a sua primogenitura. Eu te dou comida e você me dá a primogenitura. E aí você vai ver ele falando aqui: de que me serve? Eu estou morrendo de fome. De que me serve a primogenitura? Alguém, olha só, morrendo de fome. Alguém já passou um dia todo sem comer, ou por um jejum, ou por fazer um exame? Já aconteceu isso com alguém? De você, pelo menos 12 horas, você ficou 12 horas em jejum, né, para fazer um exame, ou coisa assim. Querido, e você ficou com fome, amém? Mas você morreu? Alguém morreu por isso? Fala assim: eu morri por isso. E você está aqui, você morreu e está aqui, né? Ninguém morreu, meu irmão. Então, na realidade, ele exagerou por causa da necessidade no processo dele. A necessidade fez com que ele viesse negociar aquilo que era inegociável. Então, por causa de uma necessidade, estamos abrindo mão do melhor de Deus na nossa vida. Vocês estão aí, querido? Já estou terminando. De novo, falei pela terceira vez. Por causa de uma necessidade, a gente acaba negociando as coisas. Para que me adianta isso? Para que eu quero o presente de Deus? Olha a minha situação como está. Por causa de uma necessidade a gente abre mão, a gente negocia. Por causa de uma necessidade. A própria a filosofia diz isso, né? Tem filósofos que já disseram isso, que como é que ele diz? A necessidade é a mãe da prioridade. Até de certa forma isso é uma verdade, porque se acabou um gás em casa, por exemplo, a prioridade é eu trocar aquele gás e colocar logo. Mas no reino de Deus isso não funciona. Você está entendendo? A necessidade não é mãe da prioridade. A nossa prioridade é estar conectado com o que Deus falou, com o que Deus direcionou a tua vida, com o que Deus ele disse que vai fazer. Por mais que, né, a sua realidade hoje não condiz com aquilo que Deus está falando, mas foi Ele quem falou e Ele é poderoso para cumprir. Então, se você tem uma palavra na tua vida, eu vim aqui hoje, nessa noite, encorajar você e dizer: toda palavra que Ele liberou na sua vida, no seu destino, vai se cumprir. O diabo, querendo ou não, o inimigo pode lutar, querido, para querer fazer você negociar, e você pode declarar aí no teu coração, e se o teu coração está cheio, a boca vai falar. Você pode erguer a tua voz e dizer: eu não vou negociar os princípios de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E antes de orarmos, então lembre-se, ele negociou. Aí o que aconteceu? Ele chorou lá na frente, porque ele negociou aquilo que não era para negociar, por causa de uma necessidade.
E por causa da necessidade, ele desprezou aquilo que era bênção na vida dele. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 6, diz a mesma coisa. Davi, quando está trazendo a arca para Jerusalém, Davi era um adorador, meu irmão. Então ele entendia que não dava para prestar um culto correto a Deus realmente, se não tivesse o símbolo da presença, que era a arca da aliança, lá dentro da tenda em Jerusalém. Então você entende uma coisa, ela estava lá em Hebrom, estava lá na casa daquele homem, da casa de Obed-Edom. E aí o que acontece? Eles adoravam em Jerusalém, ao mesmo tempo tinha que adorar do outro lado, para poder conectar a adoração, porque faltava uma coisa, faltava a presença. Agora Davi falou, vamos lá buscar. E aí quando vai buscar, ele se empolgou tanto, que ele estava fazendo a coisa certa, né, com a motivação certa, mas de forma errada. Como assim de forma errada? Ele trazendo a arca num carro de boi, e a Bíblia diz que a presença carrega aqui, ó. Essa semana Deus até me deu uma palavra sobre isso, sobre os sacerdotes quando atravessaram o Jordão, que diz que estavam pisando em terra seca. E eu falei, Senhor, obrigado. Essa semana eu meditando, e o Espírito Santo falou comigo, você pode estar pisando em terra seca, parece que não está vendo nada, mas o importante é que enquanto o sacerdote pisava na terra seca no meio do Jordão, a presença estava no ombro. Então fala assim, então em vez de você ficar olhando para aquilo que está seco embaixo de você, olha para o que está com você, que é a presença de Deus. Oh glória, falei obrigado Senhor, obrigado, aleluia, obrigado Senhor. Então ele está trazendo agora, num carro de boi. Deus ficou irado quando Uzá não foi doido de querer pôr a mão, ele viu que a arca ia cair. Ele foi um mártir, porque se ele não empurra aquela arca, ela cai, ela abre, todo mundo ia morrer ali. E ele foi, correu, empurrou ela para não cair. Quando empurrou, Deus matou ele na hora. Aí Davi falou, e agora? Então agora veio o temor sobre eles. Então eles caminhavam, dava 6 passos e parava, no 7º passo sacrificava. Imagina quantas turmas de sacerdotes estavam com eles. Então ele dava 6 passos, parava e sacrificava. E agora imagina a alegria de Davi chegando em Jerusalém com a arca. A Bíblia diz que ele estava dançando para o Senhor. E ali, claro, com aquele manto pesado, aquela coroa, o que ele fez? Ele tirou o manto, jogou de lado, tirou a coroa, jogou de lado, para poder dançar, saltar de alegria. Então todo mundo estava festejando. Mas quando ele entrou, tinha alguém na janela, que era sua esposa Mical, observando. Quando viu, a Bíblia diz isso, segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Fala que da janela ela olhou, e quando viu o rei vindo sem coroa, sem manto, e vinha dançando na frente da arca, ela falou, olha só que papelão, que coisa feia. Isso nos deu uma direção na igreja. Diga assim comigo, igreja não é lugar para Mical. Mical é aquele que não adora e só fica observando. Mical é aquele que vai observar, falando, olha só, de novo esse louvor, vai cantar de novo, isso aí cantou domingo passado. Ai, o pastor com essa palavra, de novo pastor, parece que você não está sem inspiração, parece que você está repetindo as coisas. Isso é Mical, querido, e Mical é terrível. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como está o coração da pessoa quando entra nesse lugar. Tem pessoas que vão entrar aqui, e a única esperança dela talvez é um lugar como esse, irmão. Às vezes ela está arrebentada, ela está com a família sendo destruída pelo diabo, às vezes está desempregada, endividada. Ela entra aqui e a alegria dela é aqui na presença. Então ela começa a bater palma, começa a gritar, a chorar, e aí se tem Mical do lado, Mical fala, ei, mas para que isso? Pastor, Deus é surdo para que o irmãozinho ficar gritando desse jeito? Eu tenho uma irmãzinha lá na igreja, que quando eu estou orando no microfone eu paro, porque a voz dela orando é mais alta que o microfone. É sério. E esses dias ela me procurou para falar das guerras que ela estava passando. Ela falou, está vendo? Às vezes a gente é Mical, e não pode ter Mical em nosso meio. Porque às vezes a pessoa entra, eu falei, a única esperança dela é aqui, ó. Então ela levanta a mão, ela fala, Senhor, eu te amo, ela dança, ela tem vontade de sair correndo aqui. E aí se tem Mical, fica de braço cruzado, ela, para que isso? Não precisa tudo isso. Para que essa performance toda para tocar? Precisa tudo isso? Isso é coisa de Mical. Então está repreendido isso em nome de Jesus. E Mical, isso já é uma outra palavra que o pastor qualquer dia vai trazer, o pastor de vocês vai trazer completo para vocês.
Deus já deu inspiração para ele, que eu sei, já deu a revelação dentro dele. E aí Davi vem. Ela de braço cruzado. A Bíblia diz, está escrito lá, você vai ler depois. Ela olhou, para que isso? E diz que desprezou ele no seu coração. E tudo que eu desprezo, eu perco. A Bíblia diz, querido, que ela foi infeliz, essa mulher, no futuro. E por quê? Hoje em dia tem muito tratamento, tem muita coisa, dá para saber, porque às vezes não gera filhos. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é alguma coisa. Um tratamento acontece. Mas na época não tinha tratamento algum. Então quando a mulher não podia gerar filhos, a cultura deles era pesada, era até tido como uma amaldiçoada a pessoa, na época. Então ela foi privada daquilo que era um sonho de toda mulher da época. Ela, por causa do desprezo dela, ela negociou o seu futuro. Ela desprezou naquele dia e ela perdeu o seu futuro. A Bíblia diz que ela morreu sem ter gerado um único filho na vida dela. Então tudo que eu desprezo, fica de pé, por favor, já estão bastante tempo sentado. Então você está entendendo, querido? Mical é assim. Mical só sabe observar, mas não gera nada. Mical morre estéril, sem gerar nada. Isso aí eu estou aguardando até para falar no próximo café de líderes. Se o líder for igual Mical, ele vai morrer sem gerar nada na vida. Ele só vai ficar de braço cruzado, falando. Então lembre-se, tudo que eu desprezo eu perco. Então o Senhor está falando, eu tenho um futuro para você, amém? Você está entendendo? Eu não sei se o processo de hoje fez você negociar algumas coisas. Eu não sei se o processo de hoje roubou a sua motivação, roubou aquele hábito de ler, de estudar a palavra, de ouvir a palavra, guardar no coração, de começar uma semana motivado pela palavra de Deus. Talvez todos os dias para alguém, pode apagar para mim aí, por favor, fica à vontade. Então talvez, querido, há pessoas que todos os dias estão sendo iguais para você. Todos os dias estão sendo iguais. Pode acender esses canhões de luz aqui, fica bem bonito, por favor. Aí. Então tem dias que talvez para você está tudo igual. Está tudo igual. Eu não vim aqui hoje para usar a palavra para acusar ninguém, para falar, está vendo? Olha só, Deus achou você aqui hoje e está acusando você, não. Deus, ele veio aqui para dizer, filho, se a tua pergunta é, Senhor, onde o Senhor está? Ele vai falar, estou sempre no mesmo lugar, filho. Estou sempre no mesmo lugar esperando você. Lucas 15 fala aquela história bem conhecida que Jesus falou do filho pródigo. O filho, pelas suas decisões, ele acabou parando dentro de um chiqueiro, meu irmão. Só que um dia ele tomou uma decisão, falou, espera aí, eu estou aqui padecendo e na casa do meu pai tem abundância de pão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão. E todos os dias o pai estava olhando para o caminho, querido. Eu imagino o pai debruçado na janela todos os dias, olhando para o caminho, esperando o filho voltar. Então, Senhor, onde o Senhor está? Ele está respondendo, estou sempre no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono. Eu estou assentado no meu trono de glória. Eu sempre continuei no mesmo lugar. Quem mudou foi eu e você que mudou. Por causa de uma situação, nós abandonamos coisas pelo caminho. Por causa de uma guerra que passamos, nós estamos abandonando coisas pelo caminho. Mas nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer para você, filho, eu não arredei uma promessa sequer da tua vida. Eu não afastei uma promessa sequer. Todas estavam retidas por causa de uma decisão. Mas nesta noite, se você decidir, querido, em nome de Jesus, se levantar na presença dEle, as promessas para esse ano ainda estão todas diante de você. A tua família, você vai ver o Senhor trabalhar grandemente. Ei, aleluia. Você pode adorar já enquanto eu ministro sobre a tua. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Se você estava dando ouvido a muitas vozes, se você estava desprezando o teu chamado, o teu chamado é o mais importante que tem na tua vida.
Hoje pela manhã eu falava isso. O nosso chamado não diz respeito ao título. Olha, pastor, eu tenho um chamado. Quando é que eu vou ser diácono aqui? Quando eu vou ser presbítero, evangelista? Eu preciso do título. Ninguém precisa de título nenhum. O nosso ministério, querido, é influenciar pessoas. Independente do título, se vai ter, se não vai ter, não importa. Já tem um ministério na tua vida que é influenciar pessoas. Só que você talvez negociou essa unção lá atrás por causa de uma necessidade. Talvez você estava desprezando esse chamado, falou: quer saber, não quero saber mais não. Olha, eu não quero mais saber, pastor, está aqui a minha célula. Eu quero entregar minha célula, pastor, aqui eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa guerra. Cuidar de gente é difícil, mas você está cuidando daquilo que Deus mais ama, meu irmão. Deus não está preocupado com o meu carro, com a minha casa. Isso Ele tem, querido, aos montes para entregar para a igreja. Ele tem. Mas quando você cuida daquilo que Ele ama, que é vidas, quando você se preocupa com aquilo que Ele preocupa, que Ele se preocupa, que são as vidas, aí você começa a entrar numa conexão com Ele. Olha, eu não vou mais para a célula não, pastor, eu não aguento mais. Parece que piorou as coisas. Parece que eu comecei a buscar, parece que ficou ruim a coisa. Não despreze um pequeno começo de Deus na tua vida. Aleluia. E antes de eu orar aqui, eu quero convidar, se você que é líder aqui em nosso meio, eu quero orar por você. Você que é líder de ministério aqui dentro, líder de célula, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por uma unção nova de Deus na tua vida. Eu quero orar por uma unção nova de Deus. Eu sei a guerra que os líderes passam, eu conheço. Eu sei a guerra que vocês passam. Eu sei, queridos. Eu sei que em meio à guerra nós somos tentados a negociar, eu sei. Como eu disse, eu pensei umas 1000 vezes lá no começo em desistir. Porque quando parece que está doendo, parece que a gente não tem resultados, parece que você faz, não está vendo nada acontecer. Só que eu vim aqui trazer a palavra do Senhor dizendo: olha, a semente está plantada e o tempo de gerar, o tempo de ver os frutos está chegando na vida desta igreja, em nome de Jesus. É tempo de gerar muitos frutos. Então tem líderes de ministério aqui também, líderes de células. Se tiver mais algum, vem. Eu quero declarar uma unção nova sobre vocês, uma unção maior do Senhor sobre a vida de vocês.